Terra Mar Fórum, telefone 27231674, Terra Mar Turp 30252535, 999355888. Voltamos, 8h09, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e a presença da Dani Abreu, estamos com a Bia Hoffer e o Arnaldo Neto. Arnaldo, você gostaria de entrar um pouco na área de políticas públicas? Eu acho muito interessante isso. Não, é porque a gente vem acompanhando aí certa evolução, né, de políticas públicas direcionadas a segmentos da sociedade que antes eram esquecidos. Então eu queria saber de vocês, aí eu acho que a Dani pode começar e depois a Bia complementar, como vocês têm acompanhado aí as políticas públicas, tanto no âmbito municipal quanto estadual e federal, nos últimos anos, não só atual, direcionados aos direitos das mulheres. O que vocês acham que avançou, que avançou, que ainda pode avançar ainda mais nesse reconhecimento às mulheres que durante muitos anos teve ali a margem da sociedade, até mesmo pelo nosso histórico aí patriarcal, que se a gente for entrar nisso, a gente fica o programa inteiro falando. Eu acho que a gente tem um horizonte ainda para caminhar. Eu acho que a gente está um pouco longe do ideal, de um ideal de a gente possa falar com autonomia sobre nós mesmas, né? E requerer nossos direitos a políticas públicas também, principalmente na área de saúde. A gente teve uma prefeita mulher e eu, sinceramente, não acho que a questão de saúde da mulher foi tratada da forma que deveria ter sido tratada. A gente tem o centro de referência, de tratamento de referência, que é bom, mas eu acho que poderia ser muito melhor. Acho que a gente poderia ter hospitais de referência, a questão da humanização do parto ser tratada de uma forma com mais atenção, mas eu acho que o período também é um período onde nós estamos podendo, apesar de a gente ainda estar caminhando no nosso lugar de fala, né? A gente tem mais direito à fala, a gente está mais organizada, e às vezes não é nenhuma organização assim prévia, a gente está mais em contato uma com a outra. Eu não conhecia a Bia pessoalmente, mas a gente vem se falando, e aí foi uma indicação de uma outra colega do movimento, e a gente vai dando a mão aqui e ali e vai criando os espaços para discutir as nossas questões. Então eu acho que a gente ainda tem muito a avançar e que o ponto onde estamos agora é muito bom, porque a gente está se reconhecendo nessa caminhada e dando as mãos mesmo para caminhar juntas e conseguir nossos objetivos, que ainda estão um pouco longe de alcançar. É verdade. Em relação às políticas, assim, de uma forma em geral, elas estão aí, né? A gente tem várias, né? O governo, tanto... Eu não sei municipal. Eu acho que a gente não tem, na verdade. Já ao longo de vários governos. Mas a nível estadual e a nível federal, a gente tem várias políticas em prol de humanização, direito das mulheres. O que falta são os profissionais colocarem em prática, né? A gente tem uma gama. Eu posso citar vários manuais do Ministério, por exemplo, que citam humanização no termo. Humanização do parto e nascimento, humanização do puerpério, humanização da atenção. Eu acho que resta a gente fazer, assim. Aqui em Campos, no governo passado, nesse governo atual eu não estou muito presente, porque, como eu falei, eu não estava morando aqui em Campos. No governo passado eu via um desrespeito absurdo à mulher e ao profissional de saúde de uma forma geral também, e a não valorização da saúde por si só, principalmente a nível federal agora, né, com a PEC, que paralisa o investimento em saúde. A gente mostra o descaso à população, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito maior. Como você falou, se a gente entrar nesse papo de política pública, a gente pega uns 4 programas falando disso. A mulher está tendo, ela tem a política, mas quando ela vai acessar, ela se esbarra com entraves da organização. Exatamente. Como a quem recorrer, o preventivo. Né?
é uma dificuldade para uma mulher de periferia, de classe média, baixa, que não tem acesso a plano de saúde, que não tem acesso ao médico particular. É ainda custoso, dificílimo uma mulher ter acesso a um preventivo, a exames comuns que se faz no preventivo. Quando eu também. atuava aqui em Campos, na atenção básica, a gente colhia preventivo nas unidades básicas de saúde. A mulher recebia o laudo 3 meses depois do exame, com sorte. Né? Eu já atendi, quando chegava, quantas mulheres eu já atendi que a gente, cadê o exame? Cadê o exame? O exame se perdia na Secretaria de Saúde. Então, assim, eu não sei como está atualmente, eu espero de verdade que pelo menos isso tenha melhorado, né? O HPC, né, os plantadores, ele aderir à Rede Cegonha, eu acho também que foi um avanço bem legal. Tem muito a se caminhar. Meu neto nasceu no Plantadores e foi maravilhoso. Porque eu tive uma experiência em Minas, eu estava morando em Belo Horizonte, e eu conheci um hospital lá de Belo Horizonte que se chama Sofia Feldman. Eu já tinha conhecido ele há um tempo atrás num congresso que eu fui e eu retornei lá. Sofia Feldman, ele é polo de humanização do Brasil. O atendimento do Sofia é uma coisa fantástica. Ele tem casa de apoio às gestantes, sabe? Se a mulher chega lá, mora em uma outra cidade, ela pode ficar na casa da gestante fazendo seu pré-natal até ser atendida. Se o bebê está na UTI, ela tem um suporte também. O hospital ele tem alimentação e ele tem a mesma verba de todos os hospitais do Brasil. Então, qual é o diferencial do Sofia Feldman para o HPC, por exemplo? Eu acho que é a gestão. Então, assim, se a gente melhorar a gestão de uma forma geral, de Secretaria de Saúde e gestão hospitalar, eu acho que aí a gente caminha, porque as políticas, elas estão aí. Né? Só falta executar. Ministério Público cobrar, população e o profissional fazer. Tem que cobrar. A população a gente articula, desconhece os direitos. E quando conhece, né? Isso eu também sentia muito na época da faculdade, assim, que eu empoderava as mulheres a procurar o parto normal e vai, seu direito, lei do acompanhante e tal. Ela não tinha. Ela chegava no hospital, ela era maltratada por isso. E ela não tinha onde ir. Então, como você recorre isso? É muito complicado. Então, eu acho que o principal a gente está fazendo, que é a articulação, né, da população, as mulheres unidas, os homens também, porque os homens têm que se inserir nesse meio, né? Não é um papo feminino, eu acho que o homem tem que estar inserido, porque diz direito primeiro ao filho, filha, né, sua família em si. E aí agora vale gestor hospitalar, gestor municipal fazer valer aí o que a gente já tem, porque a gente tem você mencionou mencionou a questão do direito acompanhante. Aqui em Campos a gente teve um caso de um pai, foi até na Beneficência Portuguesa, que queria entrar para acompanhar o parto da esposa e eles não permitiram, porque a lei já estava valendo. O pai queria fazer valer a lei, mas o hospital dizia que não tinha as instalações adequadas e que não poderia permitir que ele acompanhasse, porque as outras mães iriam ficar constrangidas com a presença dele ali. Então, é a questão da gente conhecer os nossos direitos, da gente também propagar os nossos direitos a quem não conhece e exigir que eles sejam cumpridos. Agora eu vou sair um pouquinho do tema do Cineclube para a gente falar de maneira um pouco mais ampla sobre movimentos feministas que nós temos não só em Campos, mas no país inteiro. Eu fui, Daniela sabe disso, que é colega de redação, na morte da Marielle, logo após a morte da Marielle, eu fui fazer uma matéria na UF com relação aos movimentos que aconteceram logo após a execução da vereadora Marielle Franco. Eu cheguei com meu papel dobrado, com minha caneta, identificando como repórter da Folha, chamei uma professora para falar. Eu não fui falar com a professora disse que ela não podia falar porque ela era mulher, mas ela não era negra. Então ela não tinha o direito de falar sobre o assunto. Depois eu peguei uma outra aluna, mandei procurar uma aluna. Fui procurar uma aluna, essa aluna falou, peguei a apuração com ela, tinha uma informação bacana. Uma outra aluna me chamou porque ela era do movimento Mercedes Batista, Movimento de Mulheres Negras, mas não é movimento que fala, qual é o termo, Dani, me ajuda? É movimento mesmo? Esqueci, não é movimento não, mas eu esqueci o termo. Então, do Mercedes Batista, do núcleo.
Mercedes Batista, e só ela poderia falar, porque além de ser mulher, de ser negra, ela era lésbica. Essas subdivisões dentro de grupos de movimentos, isso não acaba prejudicando um objetivo maior, que é igualdade de direito de uma forma geral? Eu acho que sim, mas eu também acho que isso é inevitável, porque estamos todos num processo de construção. Então fica meio difícil essa organização, entendeu? Mas tem voz para todo mundo, né? Tem isso, cada um defendendo todos, a sua fala. O movimento, os movimentos, não fala assim, não, peraí, você não pode falar, porque você ainda mas não é tem isso, essa experiência. proibição de não poder falar, como eu assim? acho que o que aconteceu com você foi a requisição do lugar de fala, né? Olha só, a primeira abdicou do lugar de fala porque não se sentia confortável para falar. Achei interessante. Olha só, eu não vou falar porque ela achava que tinha que ser mulher e negra. Aí você encontrou. E a outra queria, não, se tem alguém que pode falar, que sou eu. Então eu acho que isso foi no entendimento de cada uma delas ali. Acho que a gente está num processo de evolução, de construção, e dentro desse processo de construção coletiva existe o processo de construção individual. Então aquela pessoa ali falou dessa maneira com você porque na cabeça dela é o que ela pensa para ela agora, mas isso não reflete o pensamento coletivo de um movimento, né? A opinião de um movimento. Essas subdivisões, acho natural que haja, porque cada um é um ser único, entendeu? Ela criou essa subdivisão na cabeça dela e ela está se encontrando ali no grupo. Mas essas categorizações não seriam prejudiciais ao movimento de forma geral, na opinião de vocês? Eu acho que por um lado sim, mas como em todo movimento tem, né? Não é? Sim, sim. Mas eu acho que é uma coisa muito difícil de se quebrar, né? Porque você tirar o seu eu ali, aquela queixa principal. Ela deve ter falado isso porque, na opinião dela, só pode falar sobre uma mulher negra e lésbica se quem for negra e lésbica. Faltou a vereadora política também. E aí a gente vai estreitando cada vez. Fica parecendo aquela famosa história do Malcolm X, né? De uma jornalista americana, branca, muito envolvida com o antirracismo, chega para ele e diz, eu quero muito ajudar, e ele olha para ela e fala, você não pode. E vira as costas e vai embora. Né? Talvez se ela tivesse falado com o Martin Luther King, ele tivesse dito a elas, claro, sua ajuda é tão bem-vinda, a gente precisa de você. Mas que precisa de uma articulação, acho que melhor em todos os meios, né, para poder fazer a coisa andar, isso eu acredito que sim. Sim, eu acho que a gente também vê isso, a gente também vê os núcleos debatendo entre si, debatendo com outros. A UF mesmo é um ambiente de ebulição, de debate, e eu acho que é nesse processo que a gente vai construindo as nossas ideias. Lógico que vai acontecer isso aí para sempre. Não, casos isolados tudo bem, mas o que a gente vê muito é essas subdivisões em todos os movimentos, a gente que torce por uma igualdade, né? E igualdade nem sempre, quando a gente fala igualdade de direitos, não quer dizer que o mesmo direito seja para um, seja para outro, porque às vezes você tem que dar algum tipo de benefício a algumas categorias realmente para que seja igual a outra, né? Então é bom a gente deixar claro isso. Mas enfim, a gente falou sobre a Marielle Franco, e eu vou puxar um outro assunto que é a participação da mulher na política. Apesar de movimentos estarem se fortalecendo, de você ter a cota de 30% de candidatas mulheres para que o partido tenha direito ao recebimento de verbas, ainda é muito aquém a participação da mulher na política. Por quê? O que falta para a mulher tomar o lugar de direito dela? Eu, por exemplo, voto em mulher no primeiro turno desde a minha primeira eleição para presidente, quando eu tinha 16 anos. Todas as eleições eu votei em mulher no primeiro turno. Porque eu acho que a mulher tem mais capacidade de administração do que o homem. Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo que pra gente é impossível. E não só por isso, lógico que eu voto no plano de governo, eu voto em mulher em primeiro turno desde 2006. Com 16 anos, a primeira eleição que eu votei. Mas ainda é muito pouco. Às vezes tem uma candidata mulher só no pleito. Tivemos duas com Dilma e com a Marina algumas vezes. E na proporcional, então, na eleição para deputado, para vereador, um número muito aquém do esperado. O que falta para a mulher assumir esse espaço na política também? Mas eu acho que tem um número significativo de candidatas. O que falta... Eu acho que falta a galera votar. Igual você. Exatamente. Vamos votar em mulheres.
ter planos, pesquisar os planos de governo das mulheres e escolher uma candidata mulher. Eu acho que o que falta é isso, para a gente ocupar os espaços dentro da política, que sim, é majoritariamente masculino, e isso é prejudicial, porque são homens legislando para mulheres. Aqui em Campos a gente tem alguma vereadora? Temos quatro vereadores. Acho que a maior representatividade na Câmara é proporcional há um tempo dos já, últimos né? anos. Mas só tem 4 por causa de movimentações atípicas. Teve o caso da Chequinho, que tirou aí Que teve que muitos sair vereadores, e os vereadores que saíram para ser secretário, no caso do Marcão e do Ábido, que aí foram abrindo vagas para as mulheres que estavam como suplentes. Na Alerj a gente também está com Então, uma boa eleito mesmo, representatividade. Eleita acho que foi só uma. A Josiane também era suplente. Mas você teve a Cecília, que foi eleita, Cecília Ribeiro Gomes, e acabou caçada na Chequinho. Mas assim, a representação é muito pequena Muito ainda, pequena. né? A Cecília e a Linda Mara, que acabaram caçadas. Uhum. Eu acho que isso também é um processo. Acho que a gente começou a votar tem pouco tempo, se você for parar para pensar, né? E aí, desde que a gente começa a ter direito de voto, acho que vira um processo essa inserção na política de fato, de dentro para fora. Isso né? não é muito enraizado, cultural, a própria mulher, porque quem forma o homem normalmente é a mãe. A formação, o ensinamento, a gente vive mais com a nossa mãe do que com o pai, né? O pai é mais um companheiro, né? Mas é mais distante. A ligação emotiva do filho com a mãe é muito maior do que o filho com o pai. Isso. Depois que ele, adulto, aí começa a ter uma boa relação com o pai, uma identificação mais... Gente... Então, essa questão do enraizamento, que isso é coisa de homem, né? A própria mulher não vem alimentando isso, e por que não quebrar essa barreira? Mas eu acho que a gente está numa fase justamente de transição, De né? quebrar essa barreira. Exatamente. As mulheres de agora já estão educando os filhos de forma Eu diferente. acho que a nova geração, os pequenos, eles vão vir... A gente vê o número de crianças, meninos brincando com boneca hoje em dia. Eu vi muito. Qual o problema que tem, né? Antigamente era, meu Deus, tá brincando com boneca. Olha, eu dei de presente pro meu afilhado um carrinho. E ele tem uma irmãzinha de 3 anos. Quando ele abriu o carrinho, ele não ligou muito, que ele já estava com outros brinquedos no chão. E minha sobrinha quis, aí ele quis também. Aí minha mãe foi tirar a minha sobrinha do carrinho e falou: isso é de menino. É minha mãe. Ela me criou. Eu tenho uma cabeça diferente da dela, criei minha filha diferente. Isso Somos eu notei todos muito. numa sociedade machista. Notei muito isso. A mulher brigava contra o machismo, mas ela criava seus filhos de forma machista. Porque muita coisa, eu acho que muita coisa a gente reproduz sem nem racionalizar, né? Eu acho que estamos num processo. Quando você vai comprar uma roupa para menino e para menina, por exemplo, você chega na loja menina, tem aquele milhões de roupas, né? Lacinho, nananana. O menino tem lá uma ararinha, coitado, com as roupas simples e tal, blusinha de super-herói. Tudo colorido. É verdade. Majoritariamente rosa. Exatamente. É verdade. É verdade. Quando a minha pequena, quando eu tava grávida, né? A primeira ultrassom eu quero um menino. E aí eu me empolguei, né? Comprei aquele monte de roupinha e tal, não sei o que. E não fiz uma ultrassom de novo. Fui fazer no fim da gestação e eu descobri que era menina. E aí muita coisa eu troquei, mas muita coisa era tão bonitinho. E aí eu andava com ela de blusinha polo e sainha, sabe, um bebezinho, assim. E as pessoas olhavam e ficavam com uma dúvida, ela não tem orelha furada. E ficava assim, não conseguia identificar, sabe, se era menino, se era menina, ficava com vergonha. Tão bonitinho. Aí eu, não, bonitinha. Ai, desculpa. Não, gente, tudo bem, sabe? Tudo bem, não tem isso. Eu acho que a gente está num processo de... Eu acredito que as próximas gerações vão estar mais... Eu acho que já estão diferentes. Acho que você pode repetir essa pergunta daqui a uns 20 Vamos anos para o próximo entrevistado. E aí a gente vê como é que vai ser a resposta. Era aquela famosa frase que a gente ouviu tantos anos, né? Esconda suas cabritas que eu vou soltar meus bodes. As mães falavam isso. Sim, exatamente, porque era legal, né? Era legal. Somos todos criados numa sociedade machista. E agora eu vejo um movimento de reconhecimento disso e de busca de espaço
a busca do espaço da mulher dentro desse reconhecimento do machismo de fora para dentro e de dentro para fora. De dentro para fora acho que é o principal, né? Agora, além do machismo, a gente tem uma sociedade muito conservadora, que se mostrou conservadora, sobretudo na última eleição, com a ascensão do presidente Jair Bolsonaro, que veio com uma pauta muito conservadora e conseguiu sucesso no pleito. E muito, não que se atribua, não tem, mas muitos movimentos feministas foram para as ruas e um certo exagero colocado por alguns eleitores acabaram migrando esse voto para o conservadorismo. Vocês acham que, de alguma forma, existem exageros nos movimentos feministas? Quando eu falo exagero, é na questão de quebrar os costumes. Ou os costumes que têm que se adaptar aos novos... As pessoas com seus costumes têm que se adaptar aos novos tempos. Vocês conseguem compreender? Quero usar termos específicos aqui que eu não posso... Bem complexo. Mas, eu acho que tem coisas que eu, por exemplo, não acho legal. Mas essa é a minha visão. E eu acho que essas coisas pontuais não caracterizam o todo do movimento. E o que houve na última eleição foi, na abrangência, você pegar coisas pontuais e usar. Isso é feminismo. Outro dia eu estava olhando no Facebook, abri um quadradinho dividido no meio, a mulher feminista e a mulher conservadora. Uma das coisas era dizer que a mulher feminista não se depilava, que acha que mulher é melhor do que homem. Esse de achar que mulher é melhor do que homem, tem mulheres que acham. Tem mulheres dentro do movimento que acham que quase que pregam uma coisa contrária. Isso faz parte do movimento de construção do meu pensamento sobre o que é ser mulher, o que é o machismo, o que é que eu enfrento, como isso chega a mim e como eu vou me portar diante disso, né? Eu acho que o grande problema da última eleição foi usar o pontual como se fosse, e taxar o feminismo daquilo. Feminismo são mulheres que se juntam para buscar seus direitos. Isso é legítimo. Vocês avançaram demais. Como assim? A vida inteira a gente estava na cozinha, a gente está votando há pouco tempo, a gente está se inserindo na política há pouco tempo. Não é realidade uma igualdade de representatividade. A gente vive num mundo onde as leis são feitas por homens e a gente vai vivendo ali naquele meio. Então, eu acho que tudo tem seu tempo. Acho que as mulheres que acreditam nessas falácias sobre o movimento feminista devem procurar melhor, na verdade, o que é isso, devem procurar fazer a sua própria consciência sobre o que é o feminismo. Tem muita mulher que fala do feminismo, mas não sabe que também é feminista, porque também busca seus direitos. Tem muita mulher que é feminista, sabe que é feminista, mas tem repulsa pelo termo para não ser enquadrada como uma coisa Mas aí ruim. está o negócio. A pessoa que busca seus direitos, de uma maneira geral, precisa ser enquadrada em algum rótulo? Não, né? Eu acho que a pessoa que busca seus direitos... Não, você busca seu direito, independente de você ser feminista ou não, é um direito teu buscar teus direitos, acabou. Isso aí não tem muita discussão. Né? É muito rótulo e que acaba, às vezes, diante de outras pessoas, na análise de outras pessoas, eu não odeio essa palavra. Eu odeio a palavra porque ela está sendo usada, às vezes, sem consistência, sem a consistência que deveria. Sim. Luta-se, às vezes, por coisas que não são significativas e se deixa passar coisas importantes e que, às vezes, as pessoas fazem vista grossa. Não sei. Eu acho que é bem por aí, pelo rótulo mesmo. Queria que você falasse um pouquinho do evento. Inclusive, a doutora Sandra Maria Teixeira, que é ginecologista, estava perguntando para a gente relembrar horário e local onde vai acontecer o evento, até porque seria uma pessoa interessante para participar do debate. Claro que sim. O Cineclube Mulher, que vai apresentar o filme O Renascimento do Parto,
vai acontecer no próximo sábado, dia 29, às 5 da tarde, na Santa Paciência, Casa Colaborativa, Casa Criativa. Queria até agradecer ao Almir e ao Alexandre Ferran, que cederam o espaço pra gente. Fica onde? Fica na rua Barão de Miracema, Rua da Delegacia, número 81. Eu agora esqueci o nome da rua do Centro de Saúde. Mas é na esquina, quase na esquina da rua do Centro de Saúde. Não é com a Salvador Barão de Correia? Miracema. Salvador Correia? Não sei, é aquela que vem desde lá do Liceu, aí tem uma desse Gil de Góes. isso aí. Gil de Góes. Quase na esquina ali da Gil de Góes, Aham. com a Barão de Miracema. E é isso. Bom, parabéns pelo movimento, parabéns pela criação do Cineclube. Tenho certeza que vai ser um tremendo sucesso. Espero que os homens compareçam e não se sintam envergonhados São todos bem-vindos. de comparecer, porque essa discussão interessa a todos, muito mais do que vocês imaginam, né? E parabéns para você, obrigado pela presença, e também para você, Bia, obrigado por dividir conosco toda a tua, ou parte da sua experiência. Eu fico com o Arnaldo mais um pouquinho, que a gente ainda tem alguns assuntos para tratar aqui no Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigado. E Obrigada, nós vamos Obrigada, Arnaldo. Todos os ouvintes estão convidados a comparecerem lá para participarem dessa discussão com a gente. Muito obrigada. Vamos colocar aqui no nossa página na rede social, nós vamos colocar a divulgação do evento. Obrigada. Daqui da Folha FM. Vamos ao intervalo, voltamos dentro de instantes. Uma das maiores